Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal Lu Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os marcos da aprendizagem e desenvolvimento infantil. Hoje tratando do tema linguagem e comunicação. Lembrando que nosso estudo é baseado em 2 livros. No livro Marcos da Aprendizagem e Desenvolvimento Infantil, dos 4 meses aos 6 anos, Educação que Transforma, da Prefeitura de Joinville, e também baseado na BNCC, tá bom? No vídeo de hoje, vamos conversar sobre um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento infantil, os marcos da aprendizagem relacionados à linguagem e à comunicação. Ao longo desta aula, você vai compreender como a linguagem se desenvolve desde os primeiros meses de vida. Quais comportamentos podem ser observados em cada fase da infância e, principalmente, como o professor pode favorecer esse desenvolvimento dentro da educação infantil. Vamos lá? Vamos para a nossa parte 1. O que entendemos por linguagem? Quando falamos em linguagem, muitas pessoas pensam apenas na fala, mas a linguagem é muito mais ampla do que isso. Ela é toda forma de expressão utilizada pela criança para estabelecer relações com o mundo. Antes mesmo de falar, o bebê já se comunica. Ele comunica suas necessidades através do choro, comunica alegria através do sorriso, comunica interesse através do olhar, comunica desconforto por meio das expressões faciais. Ou seja, a comunicação nasce antes mesmo da palavra. Esse é um conceito extremamente importante para todo educador compreender. A linguagem começa muito antes da oralidade. Ela envolve gestos, movimentos, expressões corporais, brincadeiras, não é? Sons, balbucios, desenhos, faz de conta e posteriormente a linguagem verbal. Tá? A linguagem verbal ela vem só depois. Por isso, quando observamos uma criança pequena, devemos perceber todas essas formas de comunicação. Primeiro, ela se comunica com o corpo, para depois expressar a oralidade, a linguagem falada. Parte 2. A linguagem é construída nas interações pessoais. Outro aspecto fundamental é compreender que nenhuma criança aprende a falar sozinha. O desenvolvimento da linguagem acontece nas relações. É conversando, é ouvindo histórias, é brincando, é cantando, é sendo acolhida, é participando das rotinas, é vivendo experiências significativas. Por isso, a BNCC coloca as interações e as brincadeiras como os eixos estruturantes da educação infantil. Quanto mais oportunidades a criança tem, né, possui para interagir com adultos e outras crianças, maiores são as possibilidades de desenvolvimento da linguagem. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais isolada a criança é, menos, né, menos estímulo ela recebe para acontecer a linguagem, para falar, para dialogar, para adquirir vocabulário, tá? Por isso que é importante a socialização da criança com outras crianças e com outros adultos que convivam com ela também, né? É importante a interação pessoal na construção da fala. E o papel do professor? Nós vamos ver agora na parte 3. O professor não ensina apenas palavras, ele cria ambientes ricos em comunicação. Cada conversa durante a roda, cada história contada, cada música, cada brincadeira, cada pergunta feita à criança representa uma oportunidade de ampliar seu repertório linguístico, né? Por isso dizemos que o professor é um mediador da linguagem. Seu papel não é corrigir constantemente a fala infantil, mas sim estimular a criação da fala, da comunicação, da linguagem, né? Da ampliação do vocabulário linguístico dessa criança. Então, o professor ele trabalha vários recursos que favoreçam a construção da linguagem
da criança dentro da educação infantil. Parte 4. Marcos do desenvolvimento da linguagem. Agora vamos conhecer alguns marcos importantes, lembrando que eles representam referências gerais. Cada criança possui seu próprio ritmo de desenvolvimento. Os marcos servem para orientar a observação pedagógica e não para rotular ou comparar outras crianças, né? Uma criança com outra criança. Ou seja, o professor faz uso desses marcos do desenvolvimento para saber se o seu aluno realmente está dentro do que é esperado para a faixa etária dele ou se ele apresenta algum atraso na fala, não é? Ou se é porque de repente a criança ela já era para estar falando muito mais do que ela fala, ou já era para estar falando alguma coisa, poucas palavras que sejam, mas ela não fala nada. Então o professor precisa ficar atento a isso e, se necessário, fazer uma intervenção pedagógica, um encaminhamento desse aluno para um profissional especializado na área, tá? Como é a criança? Como é a linguagem da criança do 0 a 6 meses? Nessa fase, o bebê observa rostos, reconhece vozes familiares, sorri em resposta às pessoas, emite sons, balbucia, acompanha sons com o olhar, demonstra preferência pela voz dos cuidadores. O professor da creche deve conversar constantemente com o bebê, né, que ele cuida, com as crianças que ele toma conta, para que elas aprendam, né, a ouvir a voz, para isso depois porque isso interfere na construção da fala da criança, tá? Então é importante a conversa, cantar música, contar historinha, né? Ele consegue, então, o professor tem que narrar também o que está acontecendo, vai conversando com o bebê, nomear objetos, responde aos balbucios, né? Cantar músicas, olhar nos olhos da criança. Essas pequenas atitudes fortalecem as bases da linguagem. Tudo isso que o professor faz fortalece a base da linguagem dessa criança depois, não é? Falar com ela como se ela está entendendo, né? Mas ela não sabe comunicar. Então, ele vai conversando com ela, vai respondendo quando ela balbucia, né? Olha nos olhos, brinca com ela. Então, isso tudo é muito importante. E a criança dos 6 aos 12 meses, como que é? O bebê começa a imitar sons, responder quando escuta seu nome, apontar objetos, entender palavras simples, usar gestos para pedir algo, né? Geralmente ele aponta muito o dedinho indicador, né, da mãozinha. Produzir sílabas repetidas como mamamá, dadadá. É uma fase em que a comunicação gestual cresce bastante. Por isso é importante que o adulto interprete esses sinais e dialogue com a criança. Ela fala muito através do corpo, né, dos gestos, antes de usar a fala, como eu disse anteriormente, né? E de 1 aninho até 2. Agora aparecem as primeiras palavras. O vocabulário aumenta rapidamente. A criança começa a nomear pessoas, identificar objetos, compreender pequenas ordens, fazer pedidos simples. O que mais? Combinar duas palavras. Exemplo: quer água? Cadê mamãe? Mais bola. O professor pode estimular essa fase, oferecendo muitas oportunidades de conversa durante as atividades, não é? Ele vai conversando e interagindo com os pequenos. E de 2 a 3 anos, o vocabulário cresce significadamente. A criança começa a construir frases maiores, conta pequenas experiências, faz perguntas, compreende histórias curtas, participa de músicas, brinca de faz de conta, utilizando bastante a linguagem. É uma fase muito rica para rodas de conversa e contação de histórias. Outra coisa que eu falo que é muito importante, né, é que tanto o professor quanto o familiar, ele pergunte para a criança antes, né, dela, por exemplo, a criança quer tomar água e ela só aponta o dedo para a água, ela não pede. Então é importante que o professor pergunte: você quer água? Você quer tomar água? Você está com sede? O pai, a mãe, né? Porque senão a criança acostuma a só apontar o dedo e receber aquilo que ele quer.
Então ele quase não vai falar, né? Você tem a criança que só aponta o dedo e já recebe tudo de mãos beijadas, né? Digamos assim. Então é importante que antes que ele receba o que ele quer, o adulto que interage com ele pergunte: você quer essa boneca? Você quer essa bola? Você quer água? Você quer comer? Pergunte e force de uma maneira positiva, lógico, a fala da criança, né? Que ela responda antes de receber aquilo que ela quer, tá bom? E as crianças de 3 a 4 anos? A comunicação torna-se mais elaborada. A criança conta acontecimentos, explica o que fez, expressa opiniões, utiliza frases completas, amplia o vocabulário, participa de brincadeiras simbólicas mais complexas, já consegue manter diálogos mais longos, né? E de 4 a 5 anos? A linguagem oral está bastante desenvolvida. A criança consegue narrar histórias, inventar personagens, resolver conflitos conversando, argumentar, expressar ideias, fazer perguntas elaboradas. É uma fase que a criança pergunta muito porquê do porquê, né? Demonstrar curiosidade sobre letras, palavras e escrita. Aqui começa um interesse crescente pela linguagem escrita, sempre de forma lúdica e sem antecipar a alfabetização formal, tá? Primeiro ela fala, né? Depois ela começa a se interessar também pela escrita, pela linguagem, não só falada, mas também escrita no papel. É nesse momento que ela, né, a fase que ela está na escolinha, que ela começa a desenvolver mais. E parte 5. Como estimular a linguagem na educação infantil, então? Agora surge uma pergunta muito importante. O que o professor pode fazer diariamente para estimular a linguagem dos seus alunos? Existem inúmeras possibilidades. A primeira delas é conversar muito com as crianças. Não apenas dar comandos, né, dar ordens, mas fazer perguntas, escutar respostas, esperar o tempo da criança, demonstrar interesse pelo que ela fala. Não adianta você perguntar e fingir que não ouviu nada, não é? Outra estratégia extremamente eficaz é a leitura diária. Quando o professor lê histórias, ele amplia o vocabulário, desenvolve a imaginação das crianças, favorece a atenção e fortalece o vínculo afetivo. Também são fundamentais brincadeiras simbólicas, né? Faz de contas, cantigas, parlendas, poemas, teatro, música, exploração de imagens, rodas de conversa, tudo isso fortalece e favorece a comunicação das crianças pequenas, tá bom? E o que observar durante a avaliação? A avaliação da linguagem não consiste em verificar quantas palavras a criança conhece. O mais importante é observar como ela utiliza a linguagem para participar da vida cotidiana. Perguntas que o professor pode fazer: a criança demonstra interesse pela comunicação, interage com os colegas, compreende instruções, expressa desejos, conta experiências, participa das rodas, escuta histórias, faz perguntas, utiliza gestos quando ainda não consegue falar. Essas observações ajudam a compreender o percurso de desenvolvimento de cada criança. Outra coisa importante, às vezes a criança tem problema auditivo e não tem dificuldade de fala. Então, tem que ser observado também se a criança consegue se expressar dentro daquilo que está sendo conversado, não é? É importante. O que ela fala condiz com a situação, não é? Tem a ver com aquilo que o professor e os colegas estão conversando, ou ela constantemente fala palavras, frases aleatórias, né? Nada a ver com aquilo que foi falado. É importante observar isso também, tá? Tudo isso, se ela, o que ela fala condiz com o que fala, com o que estão conversando no momento, não é? Se ela consegue ouvir bem, se ela consegue se expressar, se ela produz a fala de maneira clara, limpa, ou, né? Porque muitas vezes o professor percebe também que essa criança precisa de ajuda de fono. E às vezes ela tem problema para falar certas palavras, não é? E precisa fazer encaminhamento para fono também. Então, tudo isso o professor consegue fazer na observação, tá? Não só ver se ela fala, né?
ela fala, ok, ela se expressa bem, está tudo dentro, aí como ele vai saber se está bem ou não? Ele vai usar os marcos do desenvolvimento, né? O que é esperado para aquela criança naquela faixa etária? Ele está dentro, condiz com o que é esperado para a maioria das crianças? Sim ou não? Ela precisa de mais estímulo? É preciso fazer um encaminhamento para uma fono, para um neuro? O que é que está acontecendo ali, não é? Essa criança não fala de forma nenhuma, né? O porquê que ela não fala? Ela tem algum problema fisiológico, psicológico, né? Tem que estudar, tem que saber por que está acontecendo que ela não fala. Era para estar falando e não fala, né? Ou fala, mas fala tudo errado. Tem problema de fono, caminha para fono. Então, o professor vai fazer toda essa observação, tá? E encaminhar se for necessário. Parte 7, né? Quando devemos ficar atentos? Embora cada criança tenha seu ritmo, alguns sinais merecem uma observação mais cuidadosa, como eu disse. Por exemplo, ausência de contato visual persistente, né? Pouca intenção comunicativa, ausência de balbucios no primeiro ano, não responder ao próprio nome de forma consistente, pouco interesse por interações sociais, ausência de palavras após a idade em que isso costuma surgir, considerando o contexto e outros aspectos do desenvolvimento. Esses sinais não representam por si só um diagnóstico. Eles indicam a necessidade de acompanhar a criança com mais atenção, dialogar com a família e, quando necessário, encaminhar para avaliação por profissionais especializados. O professor observa e registra. Ele não faz diagnósticos. Ele observa, registra e, se necessário, ele encaminha para outros profissionais especializados, tá? Viu que alguma coisa ali não está certo, fica de olho, comenta com a família, vê se a família já percebeu em casa também, não é? Tem criança que você chama, não te escuta, não é? Parece não ouvir, tem outras que não te escutam mesmo, tá? Às vezes tem problema de baixa audição e o professor nem sabe. E às vezes nem a família sabe também. Então, tudo isso o professor pode ficar de olho, né? Para fazer as intervenções que forem necessárias. Conclusão. Compreender os marcos da aprendizagem relacionados à linguagem é compreender como as crianças constroem relações com o mundo. Cada palavra aprendida, cada gesto, cada sorriso, cada história contada, cada brincadeira compartilhada representa uma conquista no desenvolvimento infantil, não é? Significa que ela está saudável, que ela está bem, que ela está se desenvolvendo conforme é esperado. Nosso papel enquanto educadores é oferecer ambientes ricos em interações, escuta, afeto e experiências significativas, não é? Que contribuam para o desenvolvimento da fala da criança. Assim, contribuímos para que cada criança desenvolva sua linguagem de forma respeitosa, prazerosa e no seu próprio ritmo, tá certo? Muito obrigada a você que ficou comigo até o final dessa aula. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrito aqui no meu canal, né, no Lu Educativa, convido você para fazer a sua inscrição. Você não paga nada por isso. Ative o sininho de notificações. Assim, toda vez que subir um vídeo aqui no canal, você não perde, tá? Compartilhe com seus amigos professores ou alguém da família que precisa ouvir, né? Saber um pouquinho sobre a comunicação e a linguagem da criança e deixar o seu like. Isso favorece muito o nosso canal, tá bom? Um grande abraço, mais uma vez muito obrigada. E lembrando que na próxima aula nós vamos estudar os marcos da aprendizagem e desenvolvimento cognitivo. Conto com você. Até lá!